será sobre pronomes possessivos. Lembrando que pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, ou seja, propriedade em relação de coisas, em relação às pessoas do discurso. Só para nós reforçarmos, discurso nada mais é do que a atividade comunicativa estabelecida entre duas ou mais pessoas, entre um emissor ou remetente ou codificador, que são as várias denominações para esse mesmo elemento, aquele que vai produzir uma mensagem, e o receptor ou destinatário, que é aquele que vai ouvir e decodificar, ou seja, compreender a mensagem. Então, os pronomes possessivos, eles podem tanto acompanhar um nome, acompanhar um substantivo, bem como substituir essa classe gramatical, indicando essa relação de posse, essa relação de propriedade. Além disso aí, os pronomes possessivos, eles também devem estar em harmonia, devem estar em concordância, tanto com o possuidor quanto com o elemento possuído. Observem, todos viram meu carro novo. Meu é o pronome possessivo. Nesse primeiro exemplo, nessa primeira frase, o pronome possessivo, ele acompanha o substantivo carro, né? Eu tenho um pronome possessivo que está na primeira pessoa do singular, né? Se refere à primeira pessoa do singular, ou seja, ao eu, que fica subentendido aqui, e a coisa possuída, que é o substantivo carro, que é o elemento carro. Como nós colocamos, esses pronomes, esse tipo de pronome, ele pode servir tanto para acompanhar um nome, como aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, que o pronome possessivo, ele acompanha o substantivo. Quando isso acontece, do pronome acompanhar o substantivo, eu digo que ele está exercendo a função de pronome adjetivo, ou seja, o pronome adjetivo é aquele pronome que vai se relacionar a um substantivo, que vai se relacionar a um nome. Mas pode também acontecer do pronome ser usado para substituir um nome, para substituir um substantivo. Quando isso acontece, automaticamente ele passa a exercer a função do nome, ele passa a exercer a função de substantivo. Daí ele é chamado de pronome substantivo. Então, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, assim como alguns pronomes pessoais, eles podem tanto exercer a função de pronomes adjetivos como de pronomes substantivos, dependendo do contexto que ele foi colocado, dependendo do contexto que ele foi inserido. Quando nós usamos aqui, meus amigos chegaram, meus, eu tenho um pronome possessivo relacionado à primeira pessoa do singular, e nesse caso fica claro que o pronome possessivo está acompanhando o substantivo amigos. Então, nesse caso, nesse exemplo, nessa primeira oração aqui, eu tenho um pronome adjetivo, já que a função dele é acompanhar o substantivo. No entanto, quando eu observo a segunda oração, devolveram todas as avaliações, menos a minha. Eu tenho aqui novamente um pronome possessivo, só que agora, ao invés do pronome acompanhar um substantivo, ao invés dele acompanhar um nome, ele foi utilizado para substituir esse substantivo, para substituir esse nome. Menos as minhas o quê? Avaliações. Eu consigo identificar que está subentendido, né? Que esse pronome substituiu o substantivo avaliações somente pelo contexto anterior, somente pela frase anterior. Então, aqui, nesse caso, o pronome ele foi usado para substituir o substantivo avaliações. Então, eu digo que ele está exercendo a função de pronome substantivo, já que ele assumiu essa função.
Em relação à flexão, os pronomes possessivos, eles podem flexionar, ou seja, eles podem variar em número, singular, plural, em pessoa, primeira, segunda, terceira, e também em gênero, masculino e feminino. Então, eu digo que os pronomes possessivos, eles flexionam em gênero, número, pessoa, né? Gênero, número e pessoa. Observem o quadro dos pronomes possessivos. Assim como acontece a divisão dos pronomes pessoais, tanto os do caso reto quanto os do caso oblíquo, que são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, os pronomes possessivos também apresentam essa mesma subdivisão. Por que que isso acontece? Porque os pronomes, eles devem sempre concordar com os substantivos, com os nomes que eles estão acompanhando ou que eles estão substituindo. Daí a necessidade de fazermos essas divisões. Além do mais, esses pronomes, essa divisão se dá pelo fato de relacionarmos os pronomes às pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é o emissor, aquele que elabora, que produz uma mensagem. A segunda pessoa, que é o receptor, ou seja, aquele que vai ouvir, vai compreender a mensagem. E uma terceira pessoa, que é aquele elemento citado na conversa, aquele elemento citado no processo comunicativo. Então, em relação aos pronomes pessoais, eles ficam assim subdivididos. Primeira pessoa do singular, meu e suas variações, porque aqui pode também ser passado para o plural, então aqui há uma flexão em número e em gênero. Quando eu utilizo meu, né, masculino singular, também poderia passarmos aí para o plural, meus, e do mesmo modo acontece com minha e minhas. Segunda pessoa, teu ou teus, tua ou tuas. Terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. Essas são as pessoas relacionadas ao singular. Quando nós flexionamos esses pronomes em número, ou seja, quando nós passamos para o plural, nós devemos fazer uma retomada a essas três pessoas pronominais, ou seja, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Não existe a quarta, quinta e sexta pessoas. Quando nós flexionamos em gênero, nós fazemos aqui uma espécie de retomada da primeira, segunda e terceira pessoa. Então, acontece da mesma forma, os pronomes do plural, eles também podem flexionar em número, como colocamos, e também em gênero. Primeira pessoa do plural, ou seja, são os pronomes relacionados ao nós. Nós temos nosso ou nossos, nossa ou nossas. Segunda pessoa, pronomes relacionados que equivalem, que correspondem ao vós. Nós temos vosso ou vossos, vossa ou vossas. E finalmente a terceira pessoa do plural, que aqui nós vamos perceber que há um ponto em comum, né? Que são os mesmos da terceira pessoa do singular, seu ou seus, sua ou suas. Então, como que nós vamos identificar se a terceira pessoa está no singular ou se ela está no plural? Para isso, nós devemos nos atentar ao contexto. Ou seja, a frase que esse pronome foi empregado, a frase que esse pronome foi utilizado. Porque só assim nós conseguimos identificar se o pronome em questão está relacionado à terceira pessoa do singular ou à terceira pessoa do plural. Nós já colocamos que os pronomes obrigatoriamente devem fazer concordância. Concordância em gênero, masculino, feminino, concordância em número, singular, plural, ou concordância em pessoas, primeira, segunda, terceira, né, do singular ou do plural. E essa concordância, ela pode se dar de duas formas diferentes, ou seja, de duas maneiras diferentes.
Deem uma olhadinha aqui. Os pronomes possessivos concordam. Primeiro, em pessoa com o possuidor. Nós vamos entender possuidor como sendo a primeira pessoa do discurso, aquele que produz a mensagem. Então, possuidor, aquele que possui algo, aquele que é o proprietário de algo. Então, obrigatoriamente, os pronomes possessivos, eles devem concordar em pessoa, como o possuidor. Deem uma olhadinha aqui. Guardei meu relatório na gaveta. Nesse caso, o pronome meu acompanha o substantivo relatório. Então, aqui ele está exercendo a função de pronome adjetivo e está na primeira pessoa do singular. Ele foi utilizado na primeira pessoa do singular para concordar com o pronome pessoal do caso reto, que fica subentendido antes da forma verbal. Quando nós observamos a desinência do verbo, ou seja, a terminação, eu consigo identificar que antes do verbo fica subentendido a primeira pessoa. Guardei. Quem guardei? Qual pronome está subentendido aqui? Eu consigo identificar que é o eu, primeira pessoa do singular. Logo, o pronome, ele deve fazer concordância com essa pessoa. Então, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular. Então, essa é a primeira regra básica de concordância. Obrigatoriamente, o pronome possessivo, ele tem que concordar em pessoa com o possuidor. Do mesmo modo, acontece no segundo exemplo. Leva as tuas coisas. Eu tenho um pronome possessivo na segunda pessoa, né? Na segunda pessoa do singular, foi colocado aqui na segunda do singular, e eu percebo que antes da forma verbal no imperativo, porque aqui eu tenho o exemplo de um verbo que está no imperativo, aqui fica subentendido a segunda pessoa. Tu leva, né? Ou leva tu as tuas coisas. Então, houve concordância, houve harmonia. Segunda pessoa subentendida com o pronome também da segunda pessoa. Então, essa é a primeira regra de concordância dos pronomes possessivos. Obrigatoriamente, estes devem concordar em pessoa com o possuidor. Além dessa concordância, os pronomes possessivos também obrigatoriamente têm que concordar em gênero, ou seja, masculino, feminino, e em número singular, plural, com a coisa ou com o objeto possuído. Ou seja, quando o pronome ele acompanha um substantivo, quando esse pronome possessivo, né, ele acompanha o substantivo, obrigatoriamente ele tem que concordar em gênero e em número com esse substantivo que ele está acompanhando. Observem o exemplo. Guardei minha pasta. Aqui eu tenho o exemplo de um pronome na primeira pessoa, concordando aqui em número com o eu que está subentendido, né? De acordo com a primeira regra que nós vimos anteriormente. E aqui, esse pronome foi utilizado no singular e no feminino para concordar com o substantivo pasta. Se eu fizesse uma flexão, se eu substituísse ali pasta por relatórios, né, um substantivo masculino plural, obrigatoriamente esse pronome ele tem que ser substituído, ele tem que ser adequado de modo a estabelecer a concordância com o substantivo que ele está acompanhando. Então, nós percebemos aqui que os pronomes possessivos, eles devem obrigatoriamente concordar em pessoa, no caso, com o elemento, com o possuidor, em gênero e em número com o objeto ou com a coisa possuída. Cabe colocar ainda nessa situação que o pronome possessivo seu muitas vezes é confundido com a forma coloquial, né, com uma linguagem mais informal
com um pronome de tratamento. Dê uma olhadinha aqui. Não se deve confundir, em hipótese alguma, o pronome possessivo seu, da terceira pessoa, com a forma coloquial, ou seja, com a adaptação, com a abreviação do pronome de tratamento senhor, porque são duas situações bem diferentes, duas situações bem distintas, que só podem ser identificadas, que só podem ser analisadas se eu tiver um contexto, ou seja, se eu empregar essa palavra em questão em uma frase. Só assim eu consigo identificar se o seu está sendo usado como pronome possessivo, ou se na verdade ele é uma abreviação, é a forma coloquial do pronome de tratamento senhor. Deem uma olhada nos exemplos, porque daí fica mais fácil de nós entendermos aí e compreendermos o porquê de muitas pessoas, né, acabarem fazendo aí, criando essa confusão com essa palavra. Se eu coloco seu carro está no estacionamento, esse primeiro seu aqui, acompanhando o substantivo carro, fica claro, fica evidente que ele foi utilizado para transmitir a ideia de posse, de propriedade, né? No entanto, no segundo exemplo, quando eu coloco seu Augusto, faça o favor, esse seu aqui, ó, ele não transmite a ideia de posse, ele não é um pronome possessivo. Nesse segundo exemplo, esse seu é a abreviação, é a forma coloquial do pronome senhor. Então, é isso aí. Quando, né, vocês encontrarem aí, quando vocês observarem o emprego dessa palavrinha em alguma frase, em alguma situação, fiquem bem atentos, porque nem sempre o seu será pronome possessivo. Em alguns casos, ele também pode ser um pronome de tratamento, ele também pode ser considerado como um pronome de tratamento. Então, só para nós recapitularmos, pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, que indicam propriedade. E assim como os demais pronomes, eles devem fazer concordância com o substantivo que eles estão acompanhando ou com o substantivo que eles estão substituindo. Então, eu digo que o pronome possessivo, ele deve concordar tanto com o possuidor como com os elementos possuídos. A diferença entre pronomes possessivos e pronomes substantivos, pronomes adjetivos, nada mais é do que o papel que esse pronome vai exercer. Quando nós falamos em pronomes possessivos, essa é a classificação, é o tipo de pronome. Assim como nós temos pronomes pessoais, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Então, pronome possessivo é a classificação, é o tipo de pronome. Agora, quando nós falamos em pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, está relacionado ao papel que esse pronome está exercendo na oração. Se ele foi utilizado para acompanhar um substantivo ou para substituir um substantivo. Quando nós pegamos aqui, todos viram meu carro novo. Meu é um pronome possessivo. Aqui eu tenho um pronome possessivo, essa é a classificação. E nessa oração, esse pronome possessivo, ele está exercendo a função de pronome adjetivo. Por que ele exerce a função de pronome adjetivo? Porque aqui ele está acompanhando o substantivo carro e não substituindo. Então, classificação são os diferentes tipos de pronomes que nós vamos ter. E quando nós falamos de pronomes substantivos, pronomes adjetivos, é simplesmente a função que esse pronome está exercendo na oração. Então, eu tenho aqui o exemplo de um pronome adjetivo. Ele está exercendo a função de um pronome adjetivo.
Só que nós colocamos que, além de acompanhar, como é esse caso, o pronome ele também pode substituir um nome, pode substituir um substantivo. Quando nós pegamos, devolveram todas as avaliações, menos as minhas. Nesse caso, o meu pronome possessivo, ao invés de acompanhar o substantivo, como aconteceu no exemplo anterior, aqui ele foi usado para substituir um substantivo, no caso, o substantivo avaliações. Então, aqui eu tenho um pronome que está exercendo a função de pronome substantivo, já que ele está sendo usado para substituir um nome. Vamos colocar em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos anteriormente sobre os pronomes possessivos. Lembrando que esse tipo de pronome, os pronomes possessivos, são aqueles que indicam posse, ou seja, que estabelecem a relação entre os possuidores e as coisas possuídas e os objetos possuídos. Então, vamos ao primeiro exercício. Complete as lacunas com os pronomes possessivos conforme este exemplo. Eu fiz lição, você fez, né? Então, observem que nas duas lacunas, nos dois trechos, os pronomes possessivos foram eliminados. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos adequar o pronome possessivo em questão ao restante da frase. Letra A. Ele completou, eu não completei. Aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa. Então, eu vou precisar, para completar essa lacuna, para preencher esse espaço, eu vou precisar de um pronome relativo a essa terceira pessoa. Então, ele completou a sua. Eu não completei a minha, né? Ele não completou a sua coleção, eu não completei a minha. Aí você me pergunta, os pronomes possessivos necessariamente precisam fazer a concordância com os pronomes pessoais do caso reto? Claro que sim, não só os pronomes possessivos, mas também os pronomes oblíquos obrigatoriamente precisam estabelecer uma relação de harmonia, uma relação de concordância com os pronomes pessoais do caso reto ou com o sujeito a que ele se relaciona. Nesse primeiro exemplo, em hipótese alguma, eu poderia utilizar um pronome possessivo da primeira pessoa nessa primeira lacuna. Ele completou a minha. Não faria sentido. Então, o pronome possessivo, ele deve concordar, ele deve sempre estar em harmonia com o sujeito da oração, com o termo a que ele se refere. Então, vamos dar continuidade. Ele achou livro de matemática. Eu não achei novamente. Olha aqui, eu tenho um pronome da terceira pessoa do singular, um pronome pessoal do caso reto, que aqui está funcionando sintaticamente como sujeito da oração. Do mesmo modo, eu tenho aqui na minha segunda oração um pronome pessoal do caso reto, também funcionando como sujeito. Então, os pronomes possessivos que eu vou utilizar para completar essas lacunas, obrigatoriamente devem estabelecer uma concordância, uma relação de concordância com esses pronomes que estão funcionando sintaticamente como sujeito da frase. Então, ele achou o seu livro de matemática. Eu não achei o meu. Então, aqui, pronome possessivo da terceira pessoa, pronome possessivo da primeira pessoa, sempre fazendo a concordância aqui, né, com o pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito. É muito comum ouvirmos ou até encontrarmos a utilização inadequada do pronome da terceira pessoa com o pronome da segunda, o que não é adequado, o que não é correto.
Por exemplo, se nós colocássemos, ele achou o teu livro, não está correto, porque o teu é sim um pronome possessivo, só que está relacionado ao tu, está relacionado à segunda pessoa do singular. Então, eu não posso criar, né, essa concordância entre terceira e segunda pessoa. Não fica de acordo com as normas gramaticais, não fica correto. Dando continuidade, nós, observem aqui, pronome pessoal da primeira pessoa do plural e o tu, né, segunda pessoa do singular. Então, os pronomes possessivos que nós vamos utilizar devem ser da primeira pessoa do plural e da segunda pessoa do singular, respectivamente. Nós organizamos a nossa exposição. Tu não organizastes a tua. Aqui sim que nós utilizamos o pronome o teu, né, em sua variação no feminino, para concordar com o sujeito da minha frase, para concordar com o pronome pessoal do caso reto, que também está na segunda pessoa. Carlos perdeu caneta, mas eu não perdi, né? E vai. Aqui eu não tenho um sujeito representado por um pronome pessoal do caso reto, como ocorreu em todas as outras frases. No entanto, eu posso substituir esse sujeito Carlos por uma das pessoas do discurso, no caso, o pronome ele. Então, nós vamos fazer a concordância da mesma maneira, já que Carlos pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto, ele. Então, pertence à terceira pessoa do singular. Carlos perdeu a sua caneta e não tua, porque o tua pertence à segunda pessoa. Aqui nós temos o exemplo da terceira. Mas eu não perdi a minha. Isso, então eu tenho um pronome da terceira pessoa do singular e depois um pronome da primeira pessoa do singular. Se eu preciso acrescentar, acompanhar o pronome do artigo, não necessariamente. Na língua falada, nessa que nós utilizamos diariamente, não é mais informal no nosso cotidiano, normalmente nós omitimos esses artigos, né? Na fala nós omitimos. E quando nós vamos escrever, normalmente nós acompanhamos esses pronomes dos artigos, no caso, os artigos definidos. Mas isso não é uma obrigação. Eu poderia simplesmente colocar: Carlos perdeu sua caneta, mas eu não perdi. Aqui sim, eu preciso. Mas eu não perdi a minha. Então, tem algumas circunstâncias, algumas situações em que o uso desse artigo antes do pronome possessivo, ele não é obrigatório, tá? Então, principalmente se for em uma linguagem falada. Agora, quando nós escrevemos, é interessante, é importante que nós acompanhemos sim desse artigo, utilizemos esse artigo, já que é ele o responsável por determinar, por especificar o substantivo a que nós estamos nos referindo.